Opa, beleza? Aqui é o Thiago, hoje eu vou estar mostrando aí como é que a gente faz para trabalhar com SQLite, tá? Que é o banco de dados interno do Android. Se você não sabe, o Android ele não permite que você faça conexão com o banco de dados remoto, tá? Ele só deixa você utilizar o banco de dados SQL interno SQLite, perfeito? É, E ele é um banco bem leve, tá? Ele não é um banco cliente, tá? Não é um cliente que acessa um servidor maior de banco de dados, ele já é o servidor, perfeito? E é isso aí, enfim. Antes de mais aqui mostrar o blog, eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação do site, perfeito? Se você curtiu, só dá um like aí, perfeito? Enfim, vamos às páginas que interessam aqui no caso, né? Aqui é o site oficial do SQLite, tá? Vou deixar o link aí embaixo, junto com o projetinho para download, perfeito? E aqui o site, a página do SQLite Open Help, tá? Que a gente vai estar utilizando aí para estar trabalhando com SQLite no Android, perfeito? Ok, vamos pro nosso projetinho. Ele já está sumariamente pronto, tá? Por quê? Porque eu vou assumir aí que você já tem um conhecimento de o que é um niche activity, tá? O que é uma intent, esse tipo de coisa, tá? Para você estar aí trabalhando com SQLite. Se você não tiver, tá? Os vídeos vão estar aí no blog para você pegar e dar uma visualizada para ver como é que eles funcionam. Enfim, a gente tem dois botões aqui, tá? Na tela da atividade principal, que é novo usuário, lista de usuários. Aqui a gente vai ir para um formulário de usuários, perfeito? Aí que a gente vai listar os usuários que estão no banco, perfeito? A gente ainda não tem nenhum acesso a banco ainda, tá? Vamos aqui, new usuário. Aqui a página do novo usuário, tá? Nome, e-mail e senha, perfeito? A gente tem uma classe aqui, ó, usuário, que vai ter esses dados todos. Aqui é a atividade do novo usuário, perfeito? Veja que a gente está trabalhando com edição de usuário na mesma atividade, tá? A gente trabalha aqui no caso. Vou deixar o projetinho embaixo para download, perfeito? Eu vou dar foco mesmo no SQLite aqui. Vamos ver a lista de usuários, né? Que na verdade a gente trabalha com um layoutzinho, que nem esse daqui, né? Esse daqui é o usuário, tá? Que para cada usuário vai aparecer na lista, né? No list activity. Vai aparecer o nome, tá? Esse botão editar e o botão deletar, perfeito? A gente pode vir aqui em usuário adapter, a gente vai ver como é que funciona, tá? A gente pega o nome, tá? A gente infla o layout. Acho que o único assunto que eu estou abordando aqui, que eu não abordei anteriormente, é o layout inflator, tá? Que basicamente é a gente pegar um arquivo XML, que no caso é um layout, e transformá-lo em um objeto para a gente poder estar acessando, tá? Os elementos filho dele, até mesmo os atributos dele, perfeito? A gente está inflando o layout aqui. A gente acessa aquele teste view lá que eu apresentei, tá? Esse camarada aqui, pelo ID dele, que é nome, perfeito? Então a gente seta o nome dele, que no caso é o nome do usuário aqui, tá? Que está no list na lista que foi passado como parâmetro. Então a gente acessa o botão de editar, tá? E vincula ele um listener de clique, que a gente vai fazer uma chamada para esse camarada aqui, tá? Pro New User Activity. O que a gente vai fazer nele, a gente vai, para a gente saber se é edição ou não, a gente vai verificar se aqueles dados lá existem, tá? Nome, e-mail, ID, se eles existem, a gente vai esconder o botão de salvar e apresentar o botão de editar, tá? Na verdade, a gente vai esconder o botão de salvar e o campo de senha, a gente vai editar só e-mail e nome e apresentar o botão de editar, perfeito? A gente verifica sim se é edição ou não, tá? Beleza, a gente coloca os dados no intent e envia o intent, tá? E no outro botão deletar, a gente literalmente já acessa a gente vai acessar o banco aqui e vai deletar diretamente, tá? O que tem aqui de layout é que a gente vai esconder, tá, o layout, para apresentar, para mostrar que realmente foi deletado, ok? Então vamos criar o nosso banco. Vamos criar primeiro um BD Core, tá? Que vai ter uma configuração importante. Vamos chamar de BD Core. Primeira coisa, vamos estender, tá? Agora a gente já está literalmente trabalhando com SQLite. O SQLite Open Helper, tá? Ele vai pedir para a gente importar depois para implementar alguns métodos não implementados ainda, tá? Perfeito. Temos que criar um consultor também, tá? Para a gente poder ativar o SQLite Open Helper, perfeito? Public. O parâmetro de entrada vai ser o context, tá? Vou chamar de CTX. Super, perfeito? Antes de trabalhar com super, vamos trabalhar com as constantes aqui. Private, static final. Vamos colocar aqui nome BD. E o outro, versão BD. Perfeito? Vamos chamar de teste. Versão é um inteiro. Vou colocar versão 5, porque eu já utilizei outras, tá? Vou colocar versão 6 para garantir que não vai dar erro aqui. Opa, que é string. E aqui é int. Perfeito. O super,
ele, primeiro parâmetro de entrada é o context, tá? Segundo é o nome da tabela, nome do banco, aliás, nome BD. O terceiro é um factory, cursor factory, tá? Se a gente não quiser a construção padrão, a gente quer a construção padrão, null, tá? E o quarto é a versão do banco. Perfeito, vamos só importar aqui. O que acontece? O SQLite OpenHelp, ele é uma interface de acesso, ele é uma classe de acesso ao SQLite, e ele funciona da seguinte forma. A gente chamando ele aqui, se o banco existir, ele vai chamar o banco, vai simplesmente conectar o banco, tá? O banco interno aqui. Se ele não existir, ele vai criá-lo, tá? Isso a gente vai ter que fazer aqui, ó. No create e on upgrade vai trabalhar com isso. Se ele existir e a gente tiver mudado a versão, por exemplo, ele existir, mas a versão dele era 5, a gente colocou a versão 6, ele vai destruir, tá? Aliás, ele vai chamar o on upgrade, tá? No nosso caso aqui, a gente vai destruir e construir tudo de novo. Porque quando a gente muda a versão, a gente está querendo falar para ele que o banco mudou, tá? Então que é para ele reconstruir as coisas. É para ele chamar o on upgrade, não é para ele reconstruir. Aí que no upgrade você vê o que você vai fazer, perfeito? Vamos chamar de BD, tá? Que ele literalmente é o BD. Perfeito. Imaginando que o banco não existe, a gente vai pd.exec SQL, tá? E vamos dar um create aqui. Create table, tá? Vamos chamar de usuário. Perfeito? Vamos colocar aqui, ó, ID. Presta atenção nesse underline ID, tá? Que é o recomendado. Integer. Primary key. Auto-increment. Perfeito. Nome. Teste. Not null. E-mail. Teste. Not null. E senha. Teste. Not null. Perfeito. Criamos o nosso BD, create table, tá? No SQL comum. E aqui, no nosso caso, a gente vai destruir e criar de novo. Não criar, a gente não vai fazer isso não. A gente vai só chamar o onCreate, tá? E aqui a gente vai literalmente dar um drop. Drop table. Usuário. É BD. Perfeito, esse é nosso core, tá? Para que ele vai servir? Ele vai servir para ligar, né? Para conectar com o banco de dados. Mas ele vai servir também para criar, se o banco de dados não existir, e para deletar, no nosso caso aqui, tá? Caso a gente mude a versão, deletar e criar de novo. Como eu falei, o Android não permite que a gente crie conexão remota direto com o banco de dados, tá? Tem como a gente fazer isso, mas a gente faz conectando com o servidor web para depois conectar com o servidor de banco de dados, perfeito? E cada banco de dados, ele é único à aplicação, tá? Você não consegue acessar ele diretamente, por exemplo, você acessar o BD interno do Gmail que está no seu smartphone, perfeito? Como a gente faz isso? A gente tem que criar um content provider, tá? Para a gente poder fazer esse acesso ou permitir o acesso de outras aplicações do nosso BD. Mas aí já é história para um outro post, tá? Só falando que tem como, só que é com uma outra entidade que não tem nada a ver com a SQLite, tá? Ela é uma entidade para todas as outras aplicações, que é o content provider, perfeito? Teoricamente, então aqui já está feito, tá? A gente vai criar ou chamar ou destruir, criar novamente o nosso banco, tá? E aqui a gente cria a tabela, perfeito? E aqui a gente dropa a tabela e cria novamente. Agora a gente vai criar uma classe que realmente, tá, literalmente vai fazer os trabalhos pra gente, vai trabalhar questão de inserção, deleção, tá, remoção, aliás, update e busca. Vamos criar aqui, ó. Vou chamar de BD apenas. Vou colocar aqui, private SQLite database, tá? Database. Vou chamar de DB mesmo. E vamos trabalhar já com o construtor, que vai chamar o construtor de BD Core. Context, parâmetro de entrada. Perfeito? Vamos chamar aqui, ó. BD recebe new BD Core. Aqui ele já vai fazer tudo. Se não existe, ele vai criar, tá?
Se já existe, ele só vai ligar. Na verdade, correção aqui. Ele vai retornar aqui um BD Core. Vamos chamar de AUXBD. Para depois a gente ter o nosso SQLite Database. BD recebe AUXBD. Tá? Isso mais aqui, ó. Para deixar a gente com acesso tanto de edição quanto de busca, né? De apenas acesso. Que aqui ele retorna. Aqui é um BD. Um SQLite Database. Já um que é a nossa função de inserção, né? Public void. Opa. Inserir, tá? Que vai ter como parâmetro de entrada um usuário. Usuário, tá? E como a gente insere, né? A gente tem que trabalhar com a questão de chave e valor, tá? Com a entidade, mais precisamente, content values. Content values. Valores. New. Content. Values, tá? E a gente já começa a setar os valores. Valores. Put. Primeiro vai ser nome, tá? Usuário. Get nome, perfeito? Segundo e-mail. Nome da coluna aqui, claro. Terceiro, senha. Get senha. Perfeito? Então, literalmente, vai fazer o nosso insert. bd. Insert. Nome da tabela. Usuário, primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é coluna, tá? Uma coluna para você colocar aqui quando, por exemplo, você não quer aceitar um registro completamente nulo. Então você coloca uma coluna adicional aqui para ser incluída nesse registro completamente nulo, perfeito? A gente não vai estar trabalhando com ele, então seta como nulo. E aqui os nossos valores, tá? Perfeito. Aqui está feita nossa configuração de inserção. Agora de edição. Aqui, atualizar. Precisamos do usuário ainda, tá? Do conto de values também, perfeito? Só que a gente não precisa de senha mais, a gente não vai acessar a senha. A gente vai precisar do ID, claro. Vou apagar aqui. Vou aqui, ó. Update. Tá? Primeiro, parâmetro tabela. Segundo parâmetro, valores. Terceiro parâmetro é a cláusula E, tá? E o quarto parâmetro é o eargs, porque a gente pode fazer igual a gente faz com... no PHP também tem uma extensão PDO que a gente pode trabalhar com a questão de a gente colocar a query, tá? Se você entende PHP aí, a cláusula E de um jeito, tá? E os parâmetros de entrada da cláusula E em outra seção. Perfeito? Como a gente vai estar trabalhando com isso aí, seria tipo assim, ó. ID, underline, ID, interrogação. E aqui vinha uma rede, no nosso caso aqui é uma rede string, tá? New string. Perfeito? Tem que ser a rede string, então a gente vai estar, o nosso ID é um long, ó. A gente concatena, tá? Usuário.getID. Perfeito? O que ele vai fazer aqui? Nossa cláusula é, ele vai pegar o nosso ID daqui, ó. Esse daqui é o array de argumentos e aqui literalmente é a cláusula. Ele vai substituir o ID, tá? O primeiro ID, o primeiro interrogação com o primeiro parâmetro daqui. Se a gente quisesse colocar outro, tá? Um nome, por exemplo, colocar esse aqui assim, ó. Get nome, tá? A gente teria que vir aqui e fazer assim também, ó. Nome igual a interrogação. Perfeito? É assim que ele ia funcionar, tá? Mas vamos fazer o seguinte. Eu prefiro trabalhar com ele... Vamos deixar aqui, interrogação. Mas eu prefiro trabalhar com ele direto, concatenando lá aqui na cláusula mesmo, perfeito? Mas já que tá assim, deixa assim. Ok, aqui já tá sendo feito o update, tá? Perfeito, agora a gente vai ter o deletar. Deletar, perfeito? Vamos precisar de usuário, mas a gente não vai trabalhar mais com o conto de values nem com valores, tá? Delete, perfeito? Nome da tabela, tá? Usuário. Cláusula E, mesma coisa. Cláusula E e os argumentos, tá? Dessa vez, só pra gente ver diferente, vamos colocar nulo aqui. E aqui a gente vai colocar direto. Underline ID, perfeito? Concatenar nosso ID aqui. Usuário.getID. Perfeito.
Você deve estar se perguntando por que a gente está utilizando o underline ID, né? O underline ID ele é recomendado, tá? Porque ele, quando a gente faz essa questão aqui, ó, deixa eu voltar aqui no core, de auto-incremente, tá? Segundo a literatura que eu acompanho, ele literalmente funciona como auto-incremento. Então na inserção a gente não precisa mais de trabalhar com incrementação, tá? A gente pode omitir o ID, que o Android vai fazer isso pra gente. Ele vai auto-incrementar, tá? O registro, perfeito? Se a gente não utilizar o underline ID, tá? Como eu falei, segundo a literatura que eu acompanho, ele não funciona. Mesmo você colocando auto-incremento aqui, ele não vai funcionar. Então é recomendado que para cada tabela você tenha um underline ID, perfeito? Então por isso que a gente está utilizando aqui o underline ID, não é à toa, tá? Só fechar aqui. Perfeito, deletar, tá feito. E agora, o mais esperado, né, que é o buscar, tá? Vamos colocar buscar mesmo, que não vai ter padrão de entrada, a gente não vai fazer uma busca exata, a gente vai pegar todo mundo, perfeito? E a gente trabalha com o método query, tá? Vamos trabalhar com esse daqui, o segundo. Tem várias opções aí, versões, né? E ele retorna um cursor. Vamos chamar de cursor mesmo. Perfeito? Primeiro parâmetro, tabela. Usuário. Segundo parâmetro, uma rede de colunas, as colunas que a gente quer, a rede string de colunas que a gente quer de retorno, tá? String, colunas, new string, perfeito? A gente quer ID, nome e e-mail, perfeito? Aqui, colunas. Aqui, no caso, seria o equivalente ao nosso clause, tá? Do delete, do update, tá? No nosso caso aqui, a gente vai colocar nulo, então não tem cláusula L, vai retornar todo mundo da tabela. E que seria o equivalente ao nosso args, tá? Que seria esse camarada aqui, ó, que ia substituir os interrogações que iriam vir aqui, ó, perfeito? Como a gente não vai estar utilizando o então é nulo aqui também. Group by, a gente não vai estar trabalhando com agrupamento, tá? Aqui você coloca literalmente a causa group by aqui, você só não coloca aquele group by, tá? Você não precisa colocar ele, tá? Você não deve colocá-lo, aliás. Nulo. O have é a mesma coisa, você coloca a cláusula have, tá? Você não precisa colocar o nome lá do have, perfeito? Você coloca só a lógica. Nulo, que a gente não vai estar utilizando. E o order by, vamos ordenar por e-mail. Ou por nome, por nome. Vamos ordenar de forma ascendente. Perfeito, tá? Retornou um cursor, vamos importar aqui para a gente poder andar o cursor, vai ter um retorno, tá? Que vai ser um list do tipo usuário, perfeito? Já vamos setar aqui, né? List, recebe new, list usuário, que no caso é a array list aqui, né? Vamos importar aqui as classes. Perfeito, temos o nosso cursor. Vamos pular a linha aqui para ficar separado. Como é que a gente verifica se teve algum resultado, tá? Já vamos retornar a nossa lista aqui. Vamos lá. Cursor.getCount, tá? Se for maior que 0, beleza, teve um resultado. E aí, para a gente começar, a gente tem que ir para a primeira linha, né? Do resultado. Cursor move to first, perfeito? Então a gente utiliza um pouco utilizado, pelo menos aí eu não utilizo muito, do while. Nesse caso aqui, a minha lógica foi com o do while, tá? E aqui, ó, cursor.move to next, perfeito? Dentro do while. E aqui a gente vai criar um usuário. Vamos colocar U apenas. New usuário, tá? E a gente começa a setar os valores. U.setID, tá? Uma das formas de a gente acessar os valores que foram retornados é assim, ó. Cursor.getLong, tá? O index 0. Eu sei que é 0 por causa que eu setei aqui os valores, tá? Então eu sei que o primeiro é o ID. O segundo é o nome. Que é o 1 no caso, né? GetString set nome. Perfeito. 7,5. E aqui é 2. E temos que colocar o nosso list. Usuário. Perfeito. Agora a gente está buscando, realizando a busca, tá?
Já temos todas as principais cláusulas então, né? Inserir, atualizar, deletar e buscar, tá? Agora vamos literalmente colocar nas nossas atividades, tá? Aqui no caso, em salvar, a gente faria o seguinte, ó. BD, vou chamar de BD, new BD, tá? This, BD.inserir. Já tá aí o usuário. O mesmo, tá? Para atualizar. Update. Lembrando que a gente não está colocando o ID aqui, mas ele está sendo setado aqui, ó. Quando ele é chamado pelo clique no botão editar, que a gente chama essa atividade aqui novamente, tá? A gente passa no intent como parâmetro, tá? O ID, então a gente está setando aqui, e esse usuário, ele é variável da classe, ele é atributo da classe, ó. Perfeito? Então a gente não está perdendo o ID. Por isso que a gente só está setando aqui o nome e e-mail, porque o ID já está internamente nele. Perfeito? Não é update, é atualizar. Perfeito. Estamos atualizando, teoricamente. Agora a gente vai ter que deletar, né? Deletar, a gente vai lá no nosso usuário adapter. BD, new BD, tá? Context, não é this. BD.delete, deletar. Que não é o usuário, tá? Ó, aqui estou utilizando aux position ao invés de position, tá? Não estou utilizando aqui essa view, que seria utilizado no caso para a gente não precisar de ficar toda hora reconstruindo dando um layout inflator, tá? E nem o view group, perfeito? Estamos utilizando só o position mesmo. Aqui é aux position final, porque o position ele não é do tipo final, tá? Não é extensão final, então a gente não pode utilizá-lo aqui dentro, perfeito? Então vamos colocar aqui, ó, aux position, tá? Vamos utilizar o mesmo aux position para pegar o usuário atual na nossa lista. A lista não precisa porque é um atributo da classe, perfeito? O list. Então não há necessidade. Ok, então agora estamos deletando, estamos fazendo tudo, né? Estamos fazendo tudo. Vamos executar nossa aplicação para ver se realmente está funcionando. Só recapitulando aqui, o nosso create, vamos dar uma olhada aqui, para ver se vai criar tudo normal. Create table usuário, ID integer, primary key, auto increment, tá? Nome teste not null, e-mail teste not null, senha teste not null. Vamos executar. Vamos deixar o logcat limpo aqui, caso aconteça alguma coisa. Perfeito. Novo usuário. Vamos colocar aqui Vinícius. tiangocalopsita@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário inserido com sucesso. Como é que a gente sabe disso? A gente vai voltar, tá? E vai vir aqui no lista de usuários, tá? Quando eu cliquei em salvar ali, perfeito? A gente estava nessa atividade, eu cliquei em salvar, a gente acessou esse método, tá? Então a gente pegou os dados que estavam no edit teste de nome, de e-mail e de senha, colocamos no objeto usuário que foi instanciado lá na chamada da classe, perfeito? Tá na instanciação, exatamente na instanciação da classe, perfeito? Tá aqui, ó, usuário, new usuário. Colocamos os valores nele, chamamos o BD, tá? Instanciamos o BD, perfeito? Quando a gente deu esse this aqui, o banco não existia, tá? O banco não existia. Então lá no core foi chamado onCreate, tá? E esse super aqui, perfeito? Da classe SQLite Open Helper, ele vai identificar que o banco não existe, perfeito? E vai chamar um onCreate. Mais precisamente o que aconteceu foi, o banco já existia, tá? Só que eu mudei a versão. Então o que ele fez? Ele chamou o onUpgrade, ele não chamou o onCreate. Tá? O banco já existia, por isso que eu coloquei 6, porque eu utilizei isso aqui antes para testar, né? Claro. O banco já existia, então ele chamou o upgrade, ele dropou a tabela que tinha, a única tabela que tinha no caso. Isso aqui é tudo ação que eu defini, tá? Não é necessário fazer isso. Dropamos a tabela e depois criamos de novo, tá? A tabela, perfeito? Ok, isso lá na hora que deu o this aqui, tá? Que aí no caso eu sabia que a versão já tinha mudado e ele fez na hora ali, tá? O script não sabia disso ainda, tá? O banco de dados, aliás. Já estamos com um banco de dados novo aqui, tá? Nesse caso aqui, perfeito?
Então nós inserimos o usuário, perfeito? Chamamos aqui, ó, nosso BD, método inserir, tá? Pegamos o usuário, pegamos os valores dele, colocamos no count values, tá? A gente precisa do count values para fazer essa relação chave-valor, perfeito? Então passamos para o insert do SQLite database, tá? Database, tá? Esse insert aqui, que o primeiro parâmetro é o usuário, o segundo é uma coluna que é para preencher um registro que não é para ser completamente nulo, tá? Na base de dados, e os valores propriamente ditos. Ok, inserimos. Agora, a gente volta aqui, a gente vai para a lista de usuários, tá? Acabou que não listou, vamos ver o que a gente fez aqui na busca, né? A gente está utilizando a busca, né? Deixa eu voltar aqui. Provavelmente não estamos utilizando a busca ainda. List Use Activity. Não colocamos a busca aqui ainda, ó. Por isso que não listou ninguém. Mas como é que a gente faria? A gente vem aqui, ó. BD, no caso. New BD, tá? This. E aqui, pode vir direto aqui, ó. BD.buscar. Perfeito, tá? Se a gente não tivesse criado o BD aqui ainda, tá? Ou então tivesse mudado a versão, não ia ter problema, perfeito? O que ele ia retornar aqui ia ser uma lista vazia, tá? Por que não ia ter problema também? Por causa disso daqui, ó. Desse trabalho aqui, ó. Eu tô instanciando tal, a relist antes, para ter uma lista vazia. Se você colocar nulo aqui e retornar nulo lá, ele vai com nulo pro user adapter, usuário adapter, e vai dar pau, tá? Não faça isso. No caso, eu já sei que eu tenho uma lista vazia caso nada seja retornado. Perfeito? Enfim. Agora a gente está literalmente retornando os dados. Vamos executar de novo, né? Para poder trabalhar com o nosso list activity. Probleminha aqui. Acertar o emulador. Perfeito. Listar usuários e tá lá. Vinícius, deletar. Editar. Vinícius, perfeito? Vamos editar, tá? Etiengo. Usuário Vinícius Tiengo atualizado com sucesso. Vamos voltar. Não vai aparecer aqui porque, como não sei se você sabe, mas o Android trabalha com a questão de pilhas, tá? Então ele não foi no onCreate de novo aqui para fazer a chamada de novo do list, tá? Da lista de usuários. Então a gente tem que voltar. Agora a gente tirou a atividade da pilha, ela foi destruída, a gente volta aqui, vai ter lá o Vinícius Tiengo atualizado, perfeito? Vamos criar um novo usuário, chamar de João. João, e-mail João, @gmail, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário inserido com sucesso. A gente volta. Acabamos saindo da atividade, né? Vamos abrir ela de novo aqui. Entra SQLite. Lista de usuários. Tá lá, João. Perfeito? Se a gente quiser deletar, deletou, tá? Não tem mais esse usuário. A gente pode voltar. Perfeito? Lista de usuários. Só vai ter Vinícius Tiengo. Perfeito? Enfim. Agora vamos ver o que acontece quando a gente muda a versão do banco de dados, tá? BD Core. Vamos para a versão 7, tá? Vamos executar aqui. O recomendado nesse caso aqui seria você fazer um select, tá? Pegar todos, no caso aí, fazer uma busca, né? Pegar todos os usuários que já tem no banco do usuário, lembrando que isso é um BD interno, tá? Cada usuário que baixar seu app vai ter ele diferenciado, não vai ser comum aos outros, tá? Então, se você colocar uma atualização lá, que você mudou a versão do BD e o usuário baixar a atualização, perfeito? Seu banco vai embora, os dados dele vão embora, tá? Seria você pegar todos os dados que já tinha, tá? Colocá-los numa lista, por exemplo, e depois no create você pegar e colocar esses dados no BD de novo, tá? Dar um insert, ok? Mas enfim, mudamos para 7, vamos ver o que vai acontecer, tá? Você vai ver que o banco vai ser destruído. Vamos vir em lista de usuário, ó. Não tem usuário nenhum mais. Tá? Nesse caso aqui, nessa chamada aqui,
o banco já foi, no caso aí a tabela foi destruída e foi criado novamente, perfeito? Agora a gente pode vir aqui em inserir, tá? Vinícius, Tiemo, Calopsita, gmail.com. Perfeito? Podemos voltar e tá lá, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, tá? Telefone tocando aí, perfeito? Então, o projetinho fica embaixo para download, tá? Valeu, obrigado e tchau.